Bom dia. Então, hoje a gente vai começar a falar de cavitação, que é um problema importante de definir na hora de selecionar bomba. E vamos começar então direto com a definição de cavitação, né? Então, é uma condição dentro da bomba, onde, devido à queda da pressão local, abaixo da pressão de vapor àquela temperatura, cavidades preenchidas com vapor de água são formados, tá? Então, a gente tem uma condição que a pressão vai caindo. E aí, vocês sabem que se você tiver uma certa massa de água, né, ou de líquido, se você diminuir, se você aumentar a temperatura, ela muda de fase, se você diminuir a pressão também, ela muda de fase. E aí, então, essa é a condição, né? Então, o que acontece é que a pressão vai caindo e bolhas de vapor vão se formando. E qual é o problema, né? Essas cavidades, então, elas se colapsam na região de maior pressão da bomba, gerando microjatos que vão danificar a parte interna da bomba. Tá? É diferente de ter ar na linha, né? Se você tiver ar na linha, o desempenho da bomba cai muito, mas a bolha de ar não tem esse comportamento ao colapsar. Então, fica aí a diferença, né? Quando você tem ar na linha, não é desejável, mas por outro motivo. O ar na linha não é desejável pelo motivo de reduzir o desempenho da bomba, né? A eficiência da bomba. Então, a gente vê, né, que aí vem outra informação importante, né, o porquê do fato dela colapsar na região de maior pressão, é o seguinte: o volume específico na fase líquida, ou na fase de líquido, né, do fluido, e de vapor são bem diferentes. Então, olha só, o volume específico, por exemplo, né, a 30 graus aqui, ó, isso daqui é a tabela termodinâmica da água, né, de propriedades termodinâmicas da água. A gente tem a relação temperatura-pressão aqui, né? Então, para a gente vaporizar a água a 20 graus Celsius, a gente precisa reduzir a pressão até aproximadamente 2 kPa, né, absoluta, né? Essa daqui é a pressão absoluta. Se a gente quiser vaporizar a água a 40 graus Celsius, a gente precisa reduzir a pressão até 7 kPa. E o volume específico, né? Aí a gente vem aqui para essa parte da tabela, que a gente tem o volume específico do líquido saturado, então logo antes dele começar a vaporizar, né? Quando você começa a ter região bifásica, né? E aqui o volume específico do vapor saturado, quando a última gotinha de líquido evaporou, né? Então se observa que o volume específico do líquido é bem menor, né? Então, 1 quilo de vapor aqui, né, a 30 graus, ocupa 32 metros cúbicos de volume, e 1 quilo de líquido, né, ocupa 0,001 metros cúbicos de volume. Então, o volume específico do líquido é bem menor. E aí, na hora que a bolha colapsa, essa diferença grande de volume é preenchido por um jato a alta velocidade, né? Então, o que acontece são ondas de choque que se formam dessas partículas fluidas. Tá? Então, aqui a gente tem três casos diferentes, né, da questão da cavitação, né? Uma perto de uma superfície, então a gente tem aqui a direção do fluxo, né? E aí a gente tem, por exemplo, uma região de pressão baixa aqui, ó, e aí a bolha de vapor começa a se formar. À medida que a pressão vai aumentando, a bolha se deforma até que ela colapsa. Nesse momento, aí o que a gente está vendo aqui, né, que o volume específico do líquido é muito menor, então ele preenche essa região muito rápido. Então você forma aqui, ó, um jato de líquido que atinge a superfície. Tá? Quando a gente tem a cavitação ocorrendo num campo na direção do campo de maior pressão, né, longe de uma região sólida, de uma superfície sólida, à medida que ele vai, tá vendo? Primeiro é um formato esférico dessa bolha de vapor. Depois a gente tem uma região de alta pressão aqui deformando a bolha. Ela adquire essa forma aqui. A hora que ela colapsa, né? Você tem um jato. A bolha acaba ficando no formato de um toroide.
e aí você tem um jato aqui que se forma na região de alta pressão para a região de baixa pressão, mas um jato de alta velocidade, como ele tem uma área muito pequenininha, né, a pressão aqui é muito grande. Tá? E aí aqui é uma bolha, né, a gente viu aqui uma bolha coladinha na superfície, que ela está próxima, mas não está colada, então também acontece o mesmo fenômeno. Tá? E aí o que acontece? Né? Por que isso ocorre nas bombas? Né? A pressão ela é mínima na entrada, né, por causa da perda de carga na linha de sucção, e a baixa pressão na entrada da bomba mesmo. Né? A bomba tem que ter uma pressão baixa na entrada para ela succionar tudo que está a montante dela. Né? Tá? Então é normal que né, no olho do impelidor as pressões sejam baixas. E aí, se essa pressão nessa região atingir a pressão de vapor, que é justamente essas pressões aqui, né? Que aí a gente não tem jeito, tem que olhar as tabelas termodinâmicas. Então, para cada temperatura, a gente tem uma pressão de vapor associada. Então, por exemplo, se a 40 graus Celsius a pressão na entrada da bomba atingir 7 kPa, e lembra, né? Isso aqui é muito importante frisar, né? Isso daqui é pressão absoluta. Tabelas termodinâmicas, normalmente, ou sempre, né? Na verdade, a pressão é absoluta, tá? Então, se a pressão no olho do impelidor, que é a região de menor pressão, atingir a pressão de vapor na temperatura constante, o fluido vai vaporizar, ou seja, ele vai mudar de fase, né? E aí vai se formar, se as bolhas de vapor se formam. Tá? E aí a gente tem a curva de pressão de vapor, né, da água, por exemplo, né? Cada líquido tem a sua curva de pressão de vapor em função da temperatura. Então, isso daqui nada mais do que essa tabela aqui, ó, em forma gráfica, tá? Certo? Então a gente tem aqui a temperatura de zero. Opa, aqui ficou um vapor. Deixa eu arrumar isso aqui. Esse vapor aqui dentro. Então aqui a gente tem uma região de líquido, né? Quando a gente tem pressões acima da pressão de vapor. Então, por exemplo, pressão atmosférica 100 kPa. Hoje que está meio frio, aqui está fazendo 26 graus, então por aqui assim, né? A gente teria, nessa condição aqui, eu teria que ter pressão, no ambiente que eu estou agora, eu teria que ter pressão de aproximadamente 3 kPa para a água que está dentro da garrafa, né? A água que está dentro da minha garrafa d'água, mudar de fase. Ou eu elevar, a outra alternativa, né? É nessa pressão atmosférica aqui, elevar a temperatura até 100 graus Celsius. Tá? Então, essa é a curva de pressão de vapor da água em função da temperatura. Tá? E aqui, ela tridimensionalmente é assim, na verdade, né? Aqui a gente faz um corte de pressão-temperatura, né? É como se a gente estivesse olhando nessa direção aqui, ó. Esse gráfico aqui chapado é como se a gente estivesse olhando esse gráfico tridimensional assim, né? Nessa direção. Mas a gente pode olhar também pressão-volume específico, né? Que aí a gente tem aquelas curvas, as famosas curvas, né? Lá da termodinâmica, né? A curva do sino e tudo mais, né? Tá? Então, a gente tem aqui a relação PVT para substâncias puras, né? Tá? E, na verdade, né, essa é uma teoria, isso que é importante falar, né? Na verdade, será que essas pressões exercidas pela onda de choque é capaz de causar esses danos? Isso daqui é um dano típico de cavitação. Então, realmente danifica a bomba, né? É importante a gente entender e saber como evitar e entender as origens da cavitação, por mais que seja uma teoria, que pode ser que não seja a teoria definitiva, né? Mas é importante estudar, identificar e tentar minimizar isso ao máximo, porque observa só como é que ela é agressiva, né? Isso daqui é uma bomba de metal, ela realmente danifica mesmo a bomba, né? Tá? Então, nessa teoria aqui, né, que eu comentei, né, será que isso é teoria mesmo, né?
a gente admite que ocorre um enfraquecimento da estrutura do cristal por uma grande variação de pressão e alta frequência. Tá? Então, aí tem vários fenômenos envolvidos, né? Você não tem a pressão sendo aplicada de forma uniforme e constante, ela varia muito, com alta frequência, e essa variação tem uma alta frequência, e isso acaba causando também aquecimento, né? Então, todos esses fenômenos combinados, eventualmente, causam grandes danos aí na região do olho do impelidor, né? Nas regiões de baixa pressão. Na verdade, as cavidades são formadas, né? As cavidades de vapor, as esferas de vapor são formadas nessa região, mas o colapso mesmo ocorre quando a pressão começa a aumentar, né? Então, o dano normalmente é nas regiões que, não na região de baixa pressão, mas nas regiões que a pressão começa novamente a se formar. Então, aqui é um videozinho, né, que resume toda essa discussão que a gente está fazendo. Então, o que a gente está vendo aqui, ó, é a pressão diminuindo e uma bolha de vapor se formando dentro de um líquido. Tá? E aí, ó, à medida que a pressão aumenta, certo? Então, até o momento que a bolha aumenta, ó, então são vários momentos aqui, né? Até o momento que a bolha aumenta, ó, a pressão está diminuindo. Tá? Aí chega um momento que a pressão em uma certa região aumenta. E aí desculpa, a bolha está aumentando, né? E aí ela começa a diminuir, e aí exatamente aquela figurinha que a gente viu, né? Está se formando um toroide aqui, né? Ela colapsa, então a pressão, uma região de alta pressão acaba colapsando a bolha, e aí um toroide está sendo formado ali. Isso é um vídeo real, né? Do acontecimento real em laboratório. Olha lá, ó. Aí a gente não vê aqui, né? Mas tem um jato, na hora que ele colapsa ali embaixo, um jato de líquido a alta velocidade se forma aqui. Claro que a gente não vê porque isso é um líquido transparente, né? Tá? E aí é justamente esse jato que atinge as superfícies sólidas e que causam aqueles danos que a gente viu. Aí diversas técnicas de visualização, né? Quer dizer, duas, na verdade, uma luz frontal, aí eu não sei direito o que é esse shadow graph, né? Alguma coisa para ver melhor aí a formação da cavitação. Se vocês olharem aqui, né, a escala de tempo, né? Aqui tem um cronômetrozinho, aqui é microsegundo, né? Então é realmente uma câmera de alta velocidade aí que está fazendo esses frames aí, né? Aí uns detalhes, enfim, isso que a gente falou também, né? Quando a pressão começa a diminuir, você tem o crescimento das bolhas de vapor. Aí, naturalmente, no caso da bomba, né? Essa bolha de vapor é transportada para uma região de alta pressão, a bolha para de crescer e, eventualmente, começa até a se deformar né, por causa dessa região de baixa pressão, de alta pressão, que ela vai encontrando pela frente. E aí, a água, né, que é ocupar o volume que estava sendo ocupado pelo vapor. E aí, nesse momento, esses microjatos penetram, né? E aí, o que acontece? Aí que tá, né? Quando que ocorre quando isso acontece perto de uma superfície sólida, né? Então, aí ele vai mostrar, ó, você tem uma região sólida aqui, aí a bolha vai crescendo, né? Ele vai mostrando a bolha crescendo, ela colapsa e aí você tem esse microjato atingindo a superfície. É claro que não é só um, né? É claro que são vários, e acontece aquilo que a gente estava falando anteriormente, né? Numa alta frequência e com alta frequência e de maneira heterogênea, né? Então você acaba causando esses danos no material. E aí ele vai mostrar aqui, ó, deixa eu dar uma acelerada aqui, ó, a mesma bomba, quando ela era nova, aqui no lado esquerdo, 6 meses depois de operar continuamente cavitando, então essa é o dano causado, 1 ano e 2 anos. Então você vê que a pá do impelidor sumiu completamente. Tá? Então qual é o sentido? Eventualmente isso daqui ele pode até ter feito para analisar, investigar o efeito da cavitação, né? Porque senão a bomba aqui já não está servindo para nada, né? A bomba nesse estágio aqui, ó,
nesse estágio aqui, sem nenhum impelidor, ela não está bombeando nada, né? Tá? Então, eventualmente, isso daqui, de repente, foi feito para fazer algum teste, né? Justamente o limite que ela... Né? Aí ele dá um zoom para a gente ver com mais detalhe, né? De repente, ele estava fazendo um teste para ver o limite de quanto que a bomba aguenta e tudo mais, né? E realmente, a bomba operar assim já não tem muito sentido. E esse de 2 anos, que é o próximo, né? E aí ele está falando que, né, que as superfícies danificadas foram pintadas de cinza, né? Porque nem parece que é metal, na verdade, né? Talvez eles tenham pintado de cinza para proteger contra corrosão e tudo mais, mas aqui você observa que já não tem nem mais impelidor, né? Depois de 2 anos, tá? Então, a cavitação ela pode ser bem severa e tem que ser controlada, estudada, é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Esse vídeo aqui é muito legal porque aqui tem uma bancada e algum dia na minha vida eu vou tentar implementar uma dessa aí na UF, né? Porque é bacana, ela é todo instrumentado, ó. Tem um medidor aqui, ó, de potência. Então aqui a gente mede aquela potência ABS, né? O pote ABS que a gente fala, né? Que se vocês olharem aí nas aulas, é a potência que a bomba requer. E a gente tem o pote C, né? A potência cedida ao fluido, que é a potência que o impelidor está entregando para o fluido. Então a gente vê efetivamente quanto que a bomba demanda de energia e quanto que o fluido demanda de energia, e a gente pode determinar a eficiência desse processo de bombeamento, né? Ela é toda instrumentada, ela tem um medidor de pressão na entrada e na saída da bomba, tem um medidor de vazão, tem umas válvulas que dá para fechar a admissão ou a descarga, né? Tem um reservatório aqui em cima, então a bomba aqui simplesmente está pegando o fluido desse reservatório, bombeando e jogando lá para cima. E ele vai mostrar o efeito aqui da cavitação, o que acontece quando cavita. Ele vai mostrando, né? Isso daqui é um medidorzinho de... Ele mostra aqui quantos HP a bomba está consumindo agora, 1,5, tá vendo? Aí aqui tem todo o sistema de selo, de mancal e tudo mais. Aí aqui, ó, tem uma carcaça de acrílico, então dá para ver lá a bomba funcionando ali dentro. Ele tem um medidor de pressão na sucção e na descarga, uma válvula que ele consegue controlar a perda de carga. Se vocês lembrarem da variação da curva do sistema, né? Quando a gente mexe ali na perda de carga, a curva do sistema toda muda, né? E aqui ele tem uma válvula que ele vai induzir a cavitação, para a gente ver o que está acontecendo. E aí o medidor de vazão, então ele sabe qual a vazão, né? Ele está todo instrumentado, né? Qual a vazão e qual a pressão na sucção e na descarga. Então, ó, o sistema dele é esse daqui, ó. Tá vendo? Depois, se a gente olhar aqui, ó, ele filmou ali em cima, o tanque entrega de volta esse encanamento, né, esse sistema de tubulação, entrega de volta para dentro do tanque. Ó. Quando ele mostrar o medidor de vazão, a gente consegue ver isso. Quer ver? Aqui, ó. Não dá para ver, né? Mas o encanamento, ele não chega a filmar lá no alto. Mas aí o encanamento aqui de cima entrega para o tanque e volta de novo para a bomba. E aí o circuito está fechado. Na verdade, isso daqui é só um testezinho, né? Na verdade, tem um medidor de pressão ali na descarga também. E aí, ó, o que ele consegue com isso aqui? Ó? Lembra, a gente falou isso também na parte de perda de carga. Se ele instrumentar aqui com pressão e vazão, se a linha já está instrumentada, a gente consegue, aqui, né, aplicando a equação da energia entre o ponto A, que seria a sucção da bomba, e a superfície livre do reservatório, a gente fica com essa relação aqui, né? Certo? Então, PS, pressão no reservatório, mais ZS, a gente cortou aqui o VS porque a velocidade não está variando, igual a PA, a pressão aqui, mais VA ao quadrado sobre 2G, mais as perdas de carga aqui na linha.
E aqui ele tem uma válvula aqui, né? Que ele consegue mexer nessa perda de carga. Então, ó, se a gente medir pressão em A e a vazão, a gente tem toda a linha caracterizada. A gente falou isso, se vocês derem uma olhada aí na aula de perda de carga, a gente já viu isso daqui. Bom, aí multiplicando por Roger, né, se a gente quiser simplificar a vida, enfim, a gente fica com essa relação aqui entre PA, ρ VA ao quadrado sobre 2, igual a PS mais GZS, menos a perda de carga. Então, o que ele está fazendo, né, se a gente medir esses dois termos, a gente consegue quantificar a energia que existe aqui, né, toda a energia que tem na sucção. E aí, à medida que ele mexe nesse termo aqui, ó, de perda de carga, que ele vai mexer, a gente diminui a energia disponível na sucção, e aí o PA aqui vai reduzindo, ó. Porque esse cara que está medindo todos os termos aqui, né? Se você mexe em qualquer um desses termos, se esse reservatório aumentar, se a pressão na sucção diminuir, a gente está mexendo aqui, automaticamente esses medidores aqui vão compensar o que está acontecendo na sucção. Então ele vai mexer aqui, quer ver? Ele vai mexer naquela linha de sucção. Primeiro ele vai mostrar tudo, né? Ele vai enfatizar ali, ó, esse medidor de pressão, ele está falando que ele vai cair, porque ele vai fechar essa válvula, que está representada aqui, ó, e ele vai mostrando que a pressão em A vai cair, porque a energia disponível vai reduzindo, a perda de carga vai aumentando. E aí a gente vai começando a ver bolhas de vapor se formando ali, porque a pressão vai cair tanto, a perda de carga que ele induz tanto, que a pressão começa a atingir aquele valor que a gente viu na curva de pressão de vapor. Então, eventualmente, ele chega ali, não sei quanto está a temperatura ali dele no momento, mas se ele estiver a 30 graus, ele deve chegar ali dentro da linha aproximadamente a 2 kPa, 3 kPa, induzindo essa perda de carga. E aí, eu vou até ligar o som aqui. E aí a gente já começa a ouvir um barulho como se fossem bilhas, né? Como se fossem materiais sólidos, mas não é. É o colapso das bolhas de cavitação que gera esse barulho. Então tem esse ruído e até é um fator que facilita a identificação, né, da cavitação, é pelo barulho, é um barulho bem típico. Se vocês ouvirem alguma bomba operando, parecendo que ela está cheia de pedra, na verdade ela está cavitando. Eu vou dar o... Ele até fala isso, né? Rocks going to the pipe. Na verdade parece que são pedras, né? Mas não são, é a cavitação. Vou soltar aqui de novo. There's no debris, there's no solid material through here. That solid sound making sound is really the collapsing of the vapor bubbles as they go back to the liquid form. You can really hear it now. You can see the curve. Aí ele fechou tanto, né? A pressão está caindo tanto. Observa, a gente não está vendo se formar na bomba, né? A gente está vendo se formar numa certa região, mas isso já reduz a pressão. Eventualmente aqui ela colapsa aqui, mas lá na frente isso também acontece no olho do impelidor, né? Então ele está induzindo isso para a gente ver aqui na válvula, mas isso com certeza acontece também na bomba. Pressure drops below the vapor point of the water at the temperature, it flashes into steam, and then after it comes out of the valve and expands. We can see it happening here. We can also see some bubbles here in the small casing of the pump. Cavitation is very destructive, especially across metal surfaces. The acrylic surfaces here seem to handle it a little bit better, but the metal surfaces that don't give, that's very destructive. The metal becomes pitted by the high pressure jets formed. Flashes to occur, and when the pressure rises again, the bubbles collapse, and that's what cavitation. Bom, aí ele abre a válvula, né? E aí a pressão começa a aumentar de novo. Tá? Então, é mais ou menos essa é a questão da cavitação, né? E aí ele mostrou aí na prática, né, acontecendo. Tá? E aí aquilo que a gente estava falando, né? Além dessa destruição da bomba, o que acontece? Pode ocorrer vibração, porque até a gente observando esse vídeo aqui, né? A gente vê que
que a destruição, né, ou que o desgaste que acontece na bomba, ela não é homogênea, né? Ela acontece de forma bastante heterogênea. E o que acontece é que você desequilibra totalmente a bomba, né? Por exemplo, esse impelidor aqui, ó, ele está mais gasto do que esse, né? Essa pá aqui, né? Ela está mais gasta do que essa daqui, por exemplo. Então, isso pode causar um desbalanceamento. E barulho, né? A gente ouviu ali daquele vídeo como que o barulho ele pode se tornar bem alto. O cara começa a ter que falar mais alto, né? Para a gente conseguir ouvir, porque o som da cavitação ali começa a ser bem pronunciado. E aí o que acontece, ó, qual é o impacto disso na curva da bomba, né? Então, o volume específico varia, e aí, com certeza, né, e se formam turbulências ali, então a curva da bomba sofre um grande impacto nessa questão do desempenho da bomba, né? Então, ó, aqui é o seguinte, essa curva aqui está mostrando isso. Ó, a gente tem na verdade, 4 condições, pegaram a mesma bomba e colocaram uma com 6 metros de desnível com relação à superfície livre, menor de 6 metros, né? Outra exatamente 6, outra 7, outra 8. Aí você lembra que a gente viu aqui, ó, que todos os termos de energia que tem na sucção, se a gente instrumentar aqui, né? Eles se dão pela pressão na sucção, a diferença de nível, aqui os ES, e a perda de carga. Então, o que ele está fazendo, aqui atrás, nesse caso aqui, ele mexeu na sucção, na perda de carga, fechando a válvula. Agora, ele está fazendo uma outra análise aqui, mexendo nos ES aqui, ó, tá? Que é um outro termo que afeta o termo de energia que tem na sucção. Tá? Então, ó, observa o seguinte, quanto maior o desnível, menos energia a gente vai ter na sucção. E aí, ó, tem 3 curvas de bomba, quer dizer, a mesma bomba operando com 3 curvas diferentes, uma 2.000 RPM, outra 2.500 e outra 3. E o que ele está mostrando aqui, ó, que, por exemplo, ó, se essa bomba estiver operando 2.000 RPM, a gente tem uma curva head e eficiência contra a vazão. À medida que a vazão vai aumentando, o head vai diminuindo, é a característica das curvas das bombas para trás, né? Aqui está a curva do sistema. Chega num ponto, ó, que a curva de 8 metros, numa certa vazão, ela cai bastante o head e a eficiência também, porque aqui começa a cavitar. Nesse ponto aqui, de vazão, a bomba começa a cavitar. Como é que a gente sabe que ela começa a cavitar? Que ela não desenvolve mais vazão nenhuma e o head vai caindo, ela não funciona, não está mais funcionando, né? Certo? E por que a bomba de 8 metros aqui, né? Por que primeiro acontece com a bomba de 8 metros? Porque ela está na condição de menor energia aqui, né? Na bomba de 7 metros, a cavitação ocorre numa vazão um pouco maior, e a bomba de 6 metros, nessa condição aqui, nem cavita, né? Então, nessa condição, essa bomba aqui opera bem, tá? E essa daqui também. Aumentando a rotação para 2.500 RPM, a gente vê o mesmo comportamento para a bomba de 8 metros, a bomba de 7 metros cavita, e a de 6 metros agora cavita nessa condição aqui. E a mesma coisa para a de 3.000 RPMs, tá? Então, esse é o impacto. Aqui a gente vê o impacto da cavitação na curva da bomba. Ela simplesmente não bombeia mais nada. Tá? Bom, aí como é que a gente quantifica isso agora? Né? A gente falou muito da parte qualitativa e tudo mais, agora a gente vai quantificar. Né? E aí, para evitar a cavitação, a gente precisa garantir que a energia na entrada da bomba seja maior que a pressão de vapor. E aí, a gente vai aplicar, então, a equação da energia entre A aqui, né, na superfície livre do reservatório, e 1, que é a entrada da bomba. Então, a gente fica com essa relação aqui, né? Certo? PA sobre ρg mais EA mais VA ao quadrado sobre 2G, né, todos os termos de energia aqui, igual a P1 sobre ρg mais E1 mais V1 ao quadrado sobre 2G, mais a perda de carga. Tá? Mas o ZA aqui, ó, né, lembra que a gente assumiu que o Z era positivo
a partir do eixo da bomba, né? Então, ZA é menos H, certo? Ele está num desnível para baixo aqui do reservatório. VA, a gente assume que ele é aproximadamente zero, a gente assume que esse reservatório aqui, a variação de velocidade do reservatório é praticamente zero. E o Z1, né, tá, o eixo da bomba aqui, o olho do impelidor, está no nível aqui, né, na referência do nível do reservatório. Então, simplificando aqui, né, fazendo todas essas simplificações, a gente fica com essa relação aqui, né? Certo? Então, V1 foi embora, ou desculpa, o VA foi embora, o Z1 foi embora e o ZA virou menos H. Certo? Então, a gente fica com essa relação aqui, ó, né? P1 sobre ρg mais V1 ao quadrado sobre 2G, igual a PA sobre ρg, menos perda de carga, né? Total aqui na linha de sucção, menos o desnível. E aqui, né, só para evitar confusão, usa sempre PA e P1 absoluta. Tá? Primeiro que a gente vai, apesar de ser uma diferença, né, como pode ser vácuo e tudo mais, é sempre importante, eu pelo menos acho legal, como a gente vai ver mais para frente, que isso daqui a gente vai associar com a pressão de vapor, a pressão de vapor normalmente é tirada das tabelas termodinâmicas absoluta, né, uma pressão absoluta, isso é dado nas tabelas termodinâmicas de forma absoluta. Tá? Então, repetindo a equação 1 aqui, ó, só que para que não ocorra cavitação, é aquilo que eu falei, né? O que está escrito aqui, ó, a energia na entrada da bomba tem que ser maior que a pressão de vapor. Então, ó, o que é a energia na entrada da bomba? São os termos de pressão e velocidade dados na entrada da bomba aqui, ó. Né? E aí a gente divide o PV por ρg para a gente escrever a energia da bomba, né? A pressão de vapor, a magnitude da pressão de vapor em termos, nos mesmos termos ou na mesma dimensão que a gente está usando para calcular aqui a energia na entrada da bomba. Então, a energia na entrada da bomba tem que ser maior do que uma energia associada à pressão de vapor, tá? Que é o PV sobre ρg, sobre o gama, né? Sobre o peso específico. Tá? E aí a gente define a altura positiva líquida de sucção, que é dado por NPSH, né? Em inglês isso aqui é Net Positive Suction Head, né? Então, mesmo nas tabelas em português, os fabricantes se referem a essa grandeza aqui, essa altura positiva líquida de sucção, como NPSH. E ela é justamente a diferença, observa, é a diferença entre a energia disponível na entrada da bomba e a pressão de vapor, a energia relacionada à pressão de vapor. Tá? Certo? Então, é quanto nós temos, se isso aqui for zero, a bomba vai cavitar. Se você tem mais energia do que energia associada à pressão de vapor, você está bem. Se você tem uma energia associada à pressão de vapor maior, a bomba cavita. Tá? Beleza? Agora, isso daqui é se você está instrumentado aqui na entrada, na sucção da bomba. Então, você mede P1 e mede V1. Se a gente não tiver instrumentado, esse termo vermelho aqui, ó, lembra que da equação da energia aqui atrás, ó, da equação da energia, ele é igual aos termos PA sobre ρg, que é a pressão no reservatório de sucção, menos a perda de carga, menos o desnível. A gente pode substituir aqui também, dá no mesmo, tá? Então, se você tiver como medir, o NPSH é definido por essa relação, onde pressão e volume são medidos. Se você não tiver como medir, você tem que calcular. Aí você tem que ter a pressão no reservatório de sucção, aí ele está fazendo aqui, né, juntando aqui o PA com o PV, ó, aí fica PA menos PV sobre ρg, menos a perda de carga no na tubulação, menos o desnível H aqui, tá? Beleza? Então, tenta sempre usar pressão absoluta, né, para não ter muito problema. E aqui, quase que obrigatoriamente, você tem que usar a pressão absoluta, porque o PV vocês vão tirar das tabelas termodinâmicas, e nas tabelas termodinâmicas essa pressão é absoluta, tá? Certo? Isso daqui, ó, observa, a gente fez, para o caso do reservatório, está abaixo. Aqui eu desenhei duas configurações na mesma imagem, né? Então, ou o reservatório vai estar para baixo, ou vai estar para cima. Se ele estiver para cima,
Essa bomba é dita afogada, né? É uma maneira de se referir a bombas que estão abaixo do nível do reservatório, uma bomba afogada. E aí o H é positivo. Ó. Lembra que o H foi negativo aqui, nesse caso? Porque aqui, eu vou voltar mais um slide, ó. Porque aqui, ó, o ZA aqui, ó, o ZA era menos H. Tá? Então o H ficou negativo aqui. Tá? Se a bomba estiver acima, se o reservatório estiver acima da bomba, o ZA é positivo. Tá? Beleza? Essa é a diferença, é isso que vocês têm que tomar cuidado. E o reservatório pode estar pressurizado também. Né? Aqui eu estou fazendo um reservatório aberto, mas eventualmente ele pode estar aberto por uma condição que a pressão em ar não seja a pressão atmosférica. E aí você tem que saber quanto que é essa pressão absoluta. Né? Tá? A partir da expressão aqui, né, do NPSH disponível calculado, né, a gente pode observar a influência dos diversos parâmetros que afetam o NPSH para a gente otimizar o funcionamento da bomba. Né? Então, olha só, o NPSH disponível, né, ele diminui com a vazão. E aí vamos ver como, né? Pela perda de carga, né? A gente vê, lembra que a gente viu que a perda de carga ela era uma função quadrática da vazão. Então, mantendo esse termo constante, mantendo o H constante, à medida que a gente aumenta a vazão, o NPSH disponível numa instalação, ele vai diminuindo. Essa é a curva do NPSH disponível em função da vazão para um sistema, para um dado sistema. A gente tem aqui na vazão zero esse termo estático, ele não varia, né? Se a gente manter todo mundo aqui constante, ele vai ficar sempre quietinho ali, paradinho. Mas à medida que a perda de carga vai aumentando, à medida que a vazão vai aumentando e a perda de carga vai aumentando, a gente está subtraindo mais e de forma quadrática, né? Desse termo aqui, de energia, tá? Então, à medida que a vazão aumenta, a perda de carga aumenta e a energia disponível na sucção diminui. Quando a gente aumenta, né, ou aumenta o desnível, né, ou começa a colocar uma bomba muito abaixo do nível do impelidor aqui, da entrada da sucção aqui, né, a gente também reduz o NPSH disponível. Então está aqui a expressão do NPSH disponível, só que agora é linear, né? A perda de carga tem um comportamento quadrático, mas o desnível aqui tem um comportamento linear. Tá? Então aqui a gente tem um PA menos PV sobre o ρg menos a perda de carga. À medida que o H vai aumentando, né, o desnível aqui vai aumentando para baixo, a gente vai tendo menos NPSH, né, menos energia disponível para não cavitar, o que é ruim. Né? E à medida que a pressão aqui vai diminuindo, a gente vai aproximando mais esse termo aqui da pressão de vapor. Se você for fazendo vácuo aqui, cada vez mais o fluido vai aproximando, lembra aqui, né, da curva de pressão de vapor contra a temperatura. Se eu for reduzindo a pressão, né, se eu estiver aqui a 30 graus e for reduzindo a pressão, reduzindo, eu chego no ponto aqui, finalmente, que a água muda de fase. Tá? E aí também, à medida que a temperatura, né, ou a pressão, né, então aqui ele está fazendo com a temperatura. Se eu aumento a temperatura, eu estou com a condição, né, então ele tá tratando aqui do aquecimento do líquido, mas é o mesmo efeito na pressão, né? Então, à medida que eu aumento a temperatura, eu estou cada vez mais perto de cavitar, e da mesma forma que se eu diminuir a pressão, certo? Beleza? Então tá aqui, né? À medida que eu aumento a temperatura ou diminuo a pressão, eu estou cada vez mais perto, né? Esse termo PA aqui está cada vez mais perto do PV, tá? Beleza? Bom, então essa energia que o sistema pode fornecer acima da cavitação, né? Então aqui está a diferença entre a energia que o sistema possui e a energia que o sistema cavita, a energia na qual cavita.
Mas agora a gente tem que comparar isso para quanto a bomba requer. Tá? A gente tem que comparar a energia acima da cavitação com a energia que a bomba requer para ela não cavitar. Tá? Existem algumas correlações teóricas experimentais, né, dado pelo triângulo de velocidade, mas normalmente o fabricante, isso foi uma coisa que eu não comentei em nenhuma curva de bomba, essa informação estava sempre lá, mas isso não tinha sido falado na época. Normalmente, se vocês olharem todas as curvas que a gente viu de fabricante, vai ter uma parte que é o NPSH, que a bomba requer. Tá? Então, isso normalmente é dado. Você vai lá na curva da bomba e você vê. Tá? Então, por exemplo, essa bomba aqui, nessa faixa de vazão, ela está requerendo essa energia aqui, ó, ou seja em pé, ou seja em quilopascal, né, para não cavitar. E aqui, ó, isso daqui é um catálogo brasileiro, observa que ele está, isso daqui, eu não sei se é da Danco ou da Schneider, mas observa que ele se refere aqui a NPSH mesmo, ele não traduz, né? Tá? Então, isso daqui é altura positiva líquida de sucção, ou Net Positive Suction Head. Então, é a energia que o sistema, nesse caso aqui, que a bomba demanda para não cavitar. Tá? Em função da vazão. Ó. Então, a gente tem a curva head-vazão aqui, tá? Vazão contra o head, contra a altura em metro de coluna d'água que ela fornece. E a gente tem a curva embaixo aqui, ó, altura, vazão contra o NPSH, que ela demanda para não cavitar, certo? Então, o que a gente faz agora, né? O que a gente precisa fazer, o que o engenheiro, na hora de projetar uma bomba, precisa fazer, é calcular o NPSH disponível e comparar com o NPSH requerido pela bomba, dado pelo fabricante. Tá? Então, aqui, ó, o que eu estou fazendo nesse gráfico? Ó? Eu tenho uma curva de NPSH contra vazão, eu tenho uma curva de NPSH requerido pela bomba, que é dado pelo fabricante aqui, ó, por exemplo, essa daqui, e a gente pode fazer uma curva de NPSH contra vazão também, né? Como eu mostrei aqui, ó. Certo? Nesse caso aqui, a gente pode fazer uma curva também do NPSH versus a vazão, tá? E aí o nosso trabalho é comparar as duas aqui, ó. O NPSH disponível, ele tem que ser maior que o requerido, para a bomba não cavitar. Mas aí, o que a gente faz, para não ficar muito na risca da faca aqui, ó, muito em cima aqui, ó, do sistema com a bomba, tá vendo? Desculpa, na verdade, isso daqui é a head vazão, isso daqui é o ponto de trabalho do sistema. Na verdade, para a gente não ficar muito aqui que está a risca aqui da cavitação, isso daqui é quando o NPSH disponível é igual ao requerido, a gente anda um pouquinho para trás, para ter uma certa margem aqui, né? Uma margem de segurança. Então, de forma geral, o NPSH disponível tem que ser maior que o NPSH requerido pela bomba, mais um fator de segurança de meio ou 0,6 metros. Tá? Só porque aqui, ó, qualquer aumentozinho de vazão, a bomba cavita, tá vendo? Qualquer mudançazinha do processo aqui, a bomba vai cavitar. O NPSH disponível cai, porque a energia pela perda de carga vai aumentar, e o requerido pela bomba aumenta. Então, se esse ponto de trabalho passar um pouquinho aqui da interseção, por algum motivo, a bomba vai cavitar. Então, como maneira de evitar isso, a gente mantém aqui um certo, né, o ponto de trabalho aqui, head vazão, ó, um pouco antes aqui desse encontro do NPSH requerido com disponível, tá? Só para não ter problema. Beleza? Então, agora, ó, a gente vai analisar a altura, né, para a gente ver qual. Aí é uma pergunta lícita, né? Qual é o máximo desnível que uma bomba centrífuga pode operar para evitar que a cavitação ocorra numa condição típica, né? Uma condição, sei lá, de temperatura atmosférica aí típica. Então vamos analisar esse H aqui, ó. A gente vai isolar o H, por causa do reservatório abaixo da bomba. Então, ó, o NPSH disponível é essa expressão aqui que a gente obteve lá atrás, né? Aplicando a equação da energia entre a superfície livre do reservatório e o olho do impelidor. Então, a gente ficou com essa relação, mas a gente sabe que o NPSH disponível tem que ser maior que o requerido, e aí a gente faz
joga, né, o NPSH disponível aqui, né, substitui, né, aqui, então fica com essa expressão aqui embaixo, tem que ser maior que o NPSH requerido. Aí a gente isola o H. Eu somei um fator de segurança aqui, né? Tem que ser o requerido mais um fator de segurança. Aqui eu não somei, mas ele está aqui embaixo. Ó. Tá? Faltou o fator de segurança aqui, ele apareceu aqui. Ó. Certo? Que é o 0,6 aqui que eu falei aqui atrás. Aqui, ó. Tá? Beleza? Então, ó, o H máximo. Então, o que eu faço? Ó, jogo o H para cá, para a direita, né? E o NPSH para a esquerda. Então, o H tem que ser menor que esse termo aqui, menos o NPSH. Então, está aqui, ó. É esse termo, né? Menos HLT, menos o NPSH requerido, menos o fator de segurança. Deixa eu botar isso daqui. Só para... que ele, de repente, apareceu ali, né? Tá? Só para ficar claro aqui. Certo? Onde esse fator de segurança é isso daqui, né? É um 0,6, 0,5, tá? Beleza? Então, tá aí. Então, o H máximo, ou seja, esse desnível máximo que a bomba pode ter para não cavitar, é dado por essa relação aqui. Essa é a altura teórica máxima de sucção. Ela pode ser dada pelo fabricante para reservatório abaixo da bomba. Se vocês olharem as curvas das bombas centrífugas, pelo menos eu acho que no catálogo da Schneider, se eu não me engano, está escrito lá, nunca use a bomba com desnível, né, com esse H maior do que 8 metros. Por quê? Olha só, a 30 graus, esse termo PA menos PV sobre ρg é 9,6. Se você considerar, então aqui já tem de cara 9,6. Se você considerar uma certa perda de carga, ainda somar com o MPSH da bomba e um fator de segurança, você ainda vai ter que tirar desse 9,6, aí o fabricante deve estimar que isso daqui dá aproximadamente 1,6, né? Certo? Ele deve mais ou menos estimar, eventualmente todo esse termo aqui somado dá 1,6. Então, subtraindo 9,6 de 1,6, você fica com 8. Então, o H máximo, isso aqui, se eu não me engano, é 8 metros. Depois vocês podem dar uma olhada no catálogo, está escrito lá qual é o desnível máximo da bomba. Aí você vai ver também bombas centrífugas que operam com desnível muito maior, mas são bombas... eu esqueci o nome, acho que é injetora, que ela tem uma parte da descarga volta para sucção, que aí eu acho que ela deve fazer tipo um contrapeso, não sei direito como é que isso funciona, mas existe, para resolver esse problema do desnível, tem um tipo de bomba centrífuga aí que, se eu não me engano, é a injetora, que ela resolve esse problema do desnível fazendo isso. Mas uma bomba comum, vamos dizer assim, né, normal, uma bomba centrífuga que não tem nenhum dispositivo para resolver esse problema, você não pode ter um desnível muito maior do que 8 metros. Você pode chegar no valor preciso para sua instalação fazendo essa conta, mas se vocês olharem lá no catálogo, ele dá uma recomendação, ele dá um valor, ele dá um certo valor lá para você não usar a bomba nesse desnível para ela não cavitar, justamente para ela não cavitar, tá? Beleza? E aí, a outra condição é a gente ter a bomba afogada. Então aí, ó, fazendo a mesma coisa, né? Agora, em vez de subtrair, a gente soma. Ó, observa que agora a gente tem uma soma. Aqui a gente tinha uma subtração, né? E aqui também, deixa só eu botar aqui o fator de segurança aqui, que de novo ele apareceu meio mandrake aí, né? Certo? Aí, mais o fator de segurança, né? Então aí, ó, fazendo o argumento que a gente fez anteriormente, a gente fica que o H mínimo, observa, aqui um H máximo, né? Porque a bomba está abaixo, você não pode passar de uma certa altura aqui para baixo para não cavitar. Quando a bomba está acima, isso ajuda. Mas o negócio é o seguinte, eventualmente a perda de carga é tão grande, a pressão aqui é tão baixa, que você pode ter que ter um H mínimo para ela não cavitar. Não tem o máximo, porque quanto mais alto, melhor. E aqui é a mesma coisa, não tem o mínimo quando está baixo, porque quanto mais perto da bomba, melhor aqui, né?
Tá? Então, por isso que aqui é H mínimo quando está acima e H máximo quando está abaixo. Tá? Então, H mínimo aqui, enfim, fazendo a distribuição aqui, né, fazendo a conta aqui, usando essas duas expressões, a gente chega que o H mínimo é a perda de carga, mais o NPSH requerido pela bomba, mais o fator de segurança, menos a diferença de pressão PA e a pressão de vapor. Tá? Então, a altura teórica mínima de sucção para a bomba afogada. Assim, aqui, ó, uma coisa importante que eu escrevi, mas não mencionei, é que se o valor H máximo for negativo, significa que não existe nenhuma altura aqui que atenda o seu sistema e ele vai cavitar. E aí você precisa afogar a bomba, ou seja, você precisa jogar o reservatório para cima para compensar os termos de perda de carga, NPSH requerido e fator de segurança. Tá? E quando esse H aqui, mínimo, for negativo, significa que mesmo que a bomba esteja um pouquinho abaixo, ela não vai cavitar. Tá? Ela pode estar até mais baixa do que ela está, certo? Certo? Então aqui, ó, quanto é o H que tem que compensar, né? Quanto o H tem que compensar a diferença de energia aqui entre esse termo, por exemplo, e o termo da diferença de pressão. Então, de novo, né? Se a gente está a 30 graus na pressão atmosférica, esse termo aqui, PA menos PV sobre ρg, esse termo aqui, ó, dá 9,6 metros. Então, mesmo que todo esse termo aqui seja 10 metros, se eu tenho a soma da perda de carga, o fator de segurança e o NPSH requerido for 10 metros, ainda assim, quer dizer, ou nesse caso, eu tenho que ter um H mínimo de 0,4 metros. Certo? Eu tenho aqui de sobra, vamos dizer assim, né, 9,6 metros, que é a diferença entre a pressão atmosférica e a pressão de vapor. Eu tenho uma energia aqui ainda de 9,6 metros que eu posso ter somando aqui, ó, para a bomba ficar no mesmo nível. Se eu começar a ter muita perda de carga aqui, eu tenho que subir um pouquinho a bomba. Tá? Ou se o NPSH requerido da bomba for muito grande, ou se esse fator de segurança for muito grande, aí eu tenho que subir a bomba. Até 10 metros, até 9,6 metros de perda de carga, eu tenho que ter ela no nível aqui, né? Tá? Certo? E de novo, né, se ela for negativo, nunca cavita. Por exemplo, se esse termo aqui der 8,6 metros, se a soma da perda de carga com o NPSH requerido com o fator de segurança der 8,6 metros, eu ainda posso jogar essa bomba 1 metro para baixo. Porque 8,6 menos 9,6 vai dar menos 1. E aí eu ainda posso jogar essa bomba 1 metro para baixo que ela não vai cavitar. Tá? Certo? Bom, aí, dentro do contexto da similaridade que a gente viu lá na variação da curva da bomba, a gente pode analisar o NPSH requerido para a bomba. Da mesma forma que a gente definiu a velocidade específica, lembra lá atrás que a gente podia selecionar bombas, né, usando o conceito de velocidade específica, a gente pode ter um número adimensional que vai nos dar as características de NPSH para as bombas. Então, ó, se a gente pegar a velocidade de rotação, multiplicar pela raiz quadrada da vazão, aí dividir isso daqui pelo G vezes o NPSH requerido elevado a 3/4, então esse é um grupo adimensional que fornece um parâmetro adimensional chamado Specific Suction Speed, né, velocidade específica de sucção, que para bombas similares, similaridade geométrica, cinemática e dinâmica, vão ter a mesma Specific Suction Speed, né, velocidade específica de sucção. E valores iguais dessa velocidade específica de sucção dizem que características de cavitação vão ser semelhantes quando essas unidades estão operando de forma diferente. Então, a gente consegue relacionar aqui, ó, por exemplo, quando você varia a velocidade de rotação, quando você varia a vazão, por exemplo, né, usando esse grupo adimensional aqui. Tá? E aí, se não tiver cavitação, a gente precisa se preocupar também com isso, né? Certo?
E aí, ó, bom, a gente já viu essa questão da cavitação, quando acontece, quais são os problemas. Agora, como é que a gente evita, né? Certo? Como é que a gente faz para não ter cavitação e para se livrar desse problema, né? Então é o seguinte, ó, olhando aqui a expressão da conta aqui de cavitação, né? Como é que a gente faz para evitar a cavitação? Como é que a gente aumenta a energia disponível? Reduzindo esse termo aqui, quanto maior, né? Lembra que o NPSH disponível era a diferença entre a energia disponível na sucção e a energia relacionada com a pressão de vapor. Então, quando a gente faz essa conta, quanto maior o termo de H, menos energia eu tenho. Quanto maior o H de perda de carga, né? Quanto maior o desnível, menos energia eu tenho. Então, eu quero minimizar esses termos aqui. Tá? E maximizar isso daqui, né? Eu quero ter uma pressão maior e uma pressão de vapor menor. Então, como é que eu consigo isso? Redução da perda de carga na sucção. Eu posso reduzir o número de válvulas, reduzir joelho, aumentar o diâmetro da sucção, diminuir o comprimento, diminuir o fator de atrito do tubo. Então, todas essas operações aqui que você faz na linha, você melhora esse termo Hzão aqui, que é a perda de carga. E você melhora, consequentemente, aumenta, né, o NPSH disponível para a bomba não cavitar. Jamais manipular a sucção, jamais fazer aquilo que o cara fez no vídeo, né? Aquilo é só um vídeo de demonstração. Então evita, na medida do possível, ter uma válvula na sucção, porque eventualmente alguém pode fechar, por engano. Então válvulas na sucção são sempre são proibidas. Normalmente a válvula ou controle de vazão você faz na descarga, porque o máximo que você consegue, ou o máximo que acontece, o pior que acontece, né, é você mudar a curva head vazão do sistema. Lembra que se a gente tem aqui a curva head vazão do sistema nessa forma, na hora que você fecha a válvula, você puxa a curva para cá. Se você tem a curva head vazão da bomba dado assim, por exemplo, o que vai acontecer é que você vai diminuir um pouco a vazão. Contanto que você esteja dentro da faixa de operação da bomba, isso não tem maiores problemas, isso não vai causar muito estrago. Mas se você manipular a sucção, o que vai acontecer é exatamente aquilo que vocês viram no vídeo lá. E isso é péssimo para a bomba. Tá? Então, jamais manipular a sucção. Tentar, na medida do possível, usar fluido frio, cuidado com a altitude, que quanto maior a altitude, mais perto a gente está da pressão de vapor, né? Tentar colocar a bomba mais perto possível do reservatório, cuidado com a vazão bombeada e a pressão no reservatório. Então, são todos os termos aqui, né? Então, a vazão aqui vai influenciar também na perda de carga. Essa questão da temperatura vai influenciar nesse termo aqui, tá? Então, são todas atitudes que estão ligadas com essa relação aqui, né? Tá? Com essa relação numérica que a gente viu aqui anteriormente, certo? E aqui o que está mostrando aqui, ó, é a curva de um sistema. Aqui tem head, tem eficiência contra vazão. Então ele está mostrando aqui o NPSH disponível na verdade, desculpa, isso daqui é para uma bomba, foi mal. Isso daqui não é para um sistema, não. Isso aqui é para uma bomba. Então, se na sucção da bomba tiver um joelho, o NPSH requerido da bomba aumenta, tá vendo aqui, ó, para a mesma vazão. Ou se na sucção da bomba tiver um trecho reto, o NPSH requerido vai ser menor. Então a bomba requer menos energia, isso é bom, né? Porque você evita que a bomba cavite para uma mesma condição de vazão, tá? Certo? Então aqui é só uma coisa demonstrativa, né? Certo? Alguma pergunta aí? Gabriel, Guilherme, alguma questão aí que tenha ficado... Não, tranquilo? Então vamos dar uma paradinha para a gente beber uma água, dar uma respirada, daqui a pouco a gente volta.